Olá, tudo bem, pessoal? E aí, como que estão os estudos? Estamos conseguindo compreender os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Acabamos de estudar, então, a ação de embargos de terceiro, depois a ação de oposição, ação de habilitação e agora as ações de família, que é uma novidade aí do nosso Código de Processo Civil, regulando algumas situações muito interessantes. Então, o novo CPC disciplina essas ações de família, que está elencado aqui nos artigos 693 ao artigo 699, tá? Então, o legislador, pessoal, ele disciplinou essa questão com o objetivo justamente de dar maior efetividade para conciliação, para mediação, para celeridade processual. Foi isso que vocês estudaram lá no artigo, nos primeiros artigos do nosso Código de Processo Civil, o artigo 3º, vem dizendo assim para nós, ó, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 2º, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E parágrafo 3º, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. Então, isso já é uma orientação aí já do nosso CPC. Então, está fundado as nossas normas agora processuais com esse aspecto, né, essa nova roupagem. E nesse sentido, é interessante dizer para vocês que o próprio dispositivo legal aqui, artigo 693, vem dispondo assim sobre essas ações de família. Veja lá, ó. As normas desse capítulo aplicam-se a processos contenciosos de divórcio, de separação, de reconhecimento e extinção da união estável, de guarda, visitação e filiação. Então, todas essas situações de ações de família, que sejam processos contenciosos, ou seja, pessoal, que haja litígio, porque se forem situações consensuais, rege aquilo que está lá no artigo 731 e seguintes do CPC, jurisdição voluntária, logo nós estaremos falando um pouquinho de lá, tá? Mas em havendo contenda e não havendo consenso, né, em procedimentos contenciosos de ações de famílias que versem sobre separação, sobre reconhecimento e extinção de união estável, sobre guarda, visitação e filiação, aplica-se isso que está previsto nesses dispositivos agora que nós faremos a leitura. O parágrafo único, ele é muito claro no sentido assim, ó, ação de alimentos e que versarem sobre interesses da criança e do adolescente observarão o procedimento previsto na legislação específica. Então, ela tem legislação específica para tratar desses assuntos, aplicando-se no que couber essas disposições que nós trataremos agora, beleza? Então, é essa situação que é interessante a gente se atentar. E a ideia dessas ações, dessa ação de família aqui é justamente dar esse ênfase, essa busca por soluções pacíficas, essas situações que envolvam família, tá? Então, a melhor mediação, tá? Restabelecer conversa, restabelecer, né, essa comunicação entre as partes para fim de uma melhor solução. A melhor solução, pessoal, de longe são as autocomposições, com ou sem ajuda de um mediador ou de um conciliador, tá? A heterocomposição, ou seja, o Estado julgando, tá? É uma segunda possibilidade. Ela só vai acontecer em não sendo possível uma autocomposição com ou sem ajuda aí de um mediador ou de um conciliador. Por isso que o artigo 694 diz para nós que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. Então, tudo que seja necessário para que chegue-se, né, a essa autocomposição. Tá? A requerimento das partes, parágrafo único, o juiz pode determinar, então, a suspensão do processo, enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. Tá? Então, ajuda às vezes de um psicólogo, tá? de uma orientação no sentido de resolver situações que envolvam aí litígios que versem
questões de família, busca de autocomposição, tá? Então, assim, esses dispositivos, eles são muito realmente, assim, prudentes, assim, e muito inteligentes, essa busca de autocomposição. 695 diz assim, ó, recebida a petição inicial, tá? Qualquer que seja ação de separação, de reconhecimento, de união estável, de extinção de união estável, de guarda, de visitação, de filiação, qualquer que seja essas ações, tá? Preenchidos os requisitos, tá? Do artigo 319 seguintes, petição inicial. E, se for o caso, tomadas providências referentes à tutela provisória, se foi requerido uma antecipação de tutela, se foi requerido, então, tá, uma medida provisória em qualquer dessas ações, tá? O juiz analisando isso, o juiz ordenará daí a citação do réu para comparecer em audiência de mediação e de conciliação, tá? Então essa citação aí é pessoal, mas nada impede que possa ser feita também por correio, mas essa busca, gente, o juiz analisa os teus pedidos, se for necessário ele vai conceder ou não a tutela provisória que haja sido requerida, e aí ele já vai requerer a citação para a audiência de conciliação e mediação. E olha que interessante, parágrafo 1º dispõe para nós que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado da cópia da petição inicial. Justamente, então, para evitar que tenha a ciência do teor da petição inicial e que daí desencadilhe aí, né, que possa vir gerar, assim, dificultar tomadas de decisões de autocomposição, tá? Então, às vezes a petição inicial estando ali, o réu citado e tendo acesso já a ela, ele já dificulta uma possibilidade de autocomposição. Isso não quer dizer que vai ferir o contraditório, ele vai ter o direito, acesso, enfim. Aqui diz para nós, né, ó, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Mas ali para uma primeira tentativa de conciliação e de mediação, é importante, né, que ela venha desacompanhado o mandado de citação para que evitasse maiores transtornos e possibilitar a autocomposição. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias a data designada para essa audiência, tá? E a citação será feita na pessoa do réu, disse para vocês, mas nada impede que possa ser feita também por correio, tá? Nessa audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. E o artigo 69 dispõe que a audiência de mediação e de conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual. Então não deu para ser hoje, vamos continuar amanhã, vamos remarcar, vamos continuar conversando, sabe? Olha assim, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Então assim, tá? É claro, tem que ter um bom senso para que aconteça essas quantas forem necessárias audiências. 697, não realizado o acordo, não chegar uma autocomposição, passarão então a incidir a partir de então as normas do procedimento comum. Passa-se então assim, então olha tanta tentativa, né? Olha que tornando o procedimento aí especial, tá? Aí a partir de então, não conseguindo o acordo, passa para aquilo que está previsto lá no artigo 335, que fala justamente sobre contestação. Aí não se fala aqui em nenhum momento sobre qual seria a oportunidade que as partes teriam acesso à petição inicial para contestação, mas imagina-se que nessa própria audiência o juiz entregue, tá, as cópias da petição inicial e tenha esse acesso. E aí o prazo, a depender da forma da citação, ele sai dali já citado para nos prazos de 15 dias apresentar a sua defesa nos termos do 335 e seguintes. Aí nessas ações de família, o MP somente vai intervir, né, quando houver interesse do incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação do acordo, tá? Então, antes de qualquer tipo de acordo em havendo incapaz, o Ministério Público tem que estar presente. E quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, olha que bacana, gente, deverá estar acompanhado por um especialista, tá? Então, esse incapaz tem que estar ali assistido
atendido por, né, um especialista nessa circunstância. E olha que bacana então, tá? Esses dispositivos aí vêm corroborando, né, nessa tentativa e justamente naquilo que está previsto lá nas normas fundamentais do novo CPC, que é justamente sobre o incentivo à autocomposição. E principalmente na seara do direito de família, tá? Justamente para tentar resolver essas situações tão dolorosas, tão dificultosas, onde envolvem, né, familiares e aí, tá bom? É isso. Bons estudos e sucesso para vocês, tá? Deus nos abençoe.